Salvador é a capital da Bahia, uma das cidades mais vibrantes e culturalmente ricas do Brasil. É a terra do axé, do carnaval, da capoeira, dos terreiros de candomblé, das igrejas douradas e do centro histórico mais famoso do país, o Pelourinho. Milhões de turistas visitam Salvador todos os anos, atraídos pela sua beleza, pela sua música e pela sua energia. Mas por trás dessa imagem colorida e alegre existe uma Salvador muito mais sombria. Foi a primeira capital do Brasil e o principal porto de entrada da escravidão nas Américas. Mais africanos escravizados desembarcaram aqui do que em quase qualquer outro lugar do continente. É uma cidade onde a herança dessa tragédia ainda molda a desigualdade e a violência. E é, ainda hoje, uma das capitais mais violentas do Brasil. Neste vídeo, estamos contando os 15 fatos aterrorizantes sobre Salvador que vão te manter acordado à noite. Fique até o final porque o número 1 é a verdade mais sombria sobre a cidade, aquela que está inscrita no próprio nome do seu cartão postal mais famoso. Então clica em se inscrever, ativa o sininho e vamos começar. Salvador tem uma distinção histórica aterrorizante. Foi um dos maiores portos de desembarque de africanos escravizados da história da humanidade. Durante mais de 3 séculos, navios negreiros cruzaram o Atlântico numa das maiores atrocidades já cometidas, transportando milhões de africanos arrancados das suas terras. E a Bahia, com Salvador no centro, foi um dos principais destinos. Estima-se que cerca de 1,5 milhão de africanos escravizados tenham desembarcado na Bahia. Eles chegavam depois de uma travessia atlântica de horror indescritível, amontoados nos porões em condições subhumanas, onde muitos morriam de doença, de fome, de desespero. Os que sobreviviam eram vendidos como mercadoria em Salvador e enviados para os engenhos, para as minas, para o trabalho doméstico. Salvador foi construída sobre essa economia. A riqueza colonial da cidade, as igrejas douradas, os casarões, tudo foi erguido sobre o trabalho e o sofrimento de africanos escravizados. A cidade é, no seu próprio alicerce, um monumento a uma das maiores tragédias da história humana. Por trás da imagem festiva do carnaval, Salvador enfrenta há anos uma das piores realidades de violência do Brasil. A região metropolitana de Salvador figurou repetidamente entre as mais violentas do país e do mundo. A violência concentra-se nas periferias e nos bairros pobres, atingindo desproporcionalmente os jovens negros. O tráfico, as guerras entre facções e a ausência do Estado produziram uma matança que faz de Salvador, apesar da imagem turística, um dos lugares mais perigosos do país. A cidade que o mundo conhece pelo axé e pelo carnaval é também uma onde, longe do circuito turístico, a morte violenta virou realidade cotidiana para uma parcela enorme da população. E o contraste é brutal. Enquanto os turistas dançam no Pelourinho, a poucos quilômetros dali, nas periferias, comunidades inteiras vivem sob o domínio do medo. A alegria que Salvador vende ao mundo convive com uma das realidades mais sangrentas do Brasil. Um dos principais motores da violência na Bahia é a guerra entre facções. Ao longo dos últimos anos, grupos criminosos disputaram o controle do tráfico nas periferias, numa guerra que transformou bairros inteiros em zonas de conflito. As facções, nacionais e locais, dividiram territórios, impuseram as suas regras e travaram batalhas sangrentas pelo controle do tráfico. Nas periferias, a vida cotidiana passou a ser ditada pela presença das facções. O domínio armado dos grupos, os toques de recolher informais, a proibição de circular entre territórios rivais. E a violência não poupa os inocentes. Moradores comuns são mortos em fogo cruzado, crianças crescem em meio a tiroteios, e o medo vira parte da vida. A guerra das facções fez da Bahia um dos estados mais violentos do Brasil, com Salvador no epicentro. É uma guerra invisível para os turistas, mas absolutamente real para quem vive nas periferias. Salvador é a cidade mais negra do Brasil fora da África. A grande maioria da população é negra ou parda, herança direta da sua história como centro da escravidão. E é justamente essa maioria negra que sofre de forma desproporcional com a desigualdade da cidade. A estrutura social de Salvador reproduz, de forma aterrorizante, a hierarquia herdada da escravidão. A elite econômica nos bairros ricos é majoritariamente branca, e a população negra concentra-se nas periferias, com os piores indicadores de renda, educação e saúde. O passado escravista não é apenas história. Está inscrito na geografia urbana, na distribuição da riqueza, no acesso às oportunidades. Um jovem negro de uma periferia enfrenta uma realidade radicalmente diferente de um jovem branco de um bairro rico a poucos quilômetros dali. A desigualdade racial de Salvador
É uma das manifestações mais claras de como a herança da escravidão continua estruturando a sociedade brasileira, mais de um século depois da abolição. O Pelourinho é o cartão postal de Salvador, o centro histórico colorido que aparece em todos os cartões postais, com os seus casarões coloniais, as suas igrejas e as suas ruas de pedra. Turistas do mundo inteiro caminham por ali, fotografam, dançam, sem saber o que aquele nome significa. Pelourinho era o nome do poste, de pedra ou madeira, onde os escravizados eram amarrados e açoitados publicamente. Era o lugar do castigo. Nas praças coloniais do Brasil, o Pelourinho ficava no centro. E ali, à vista de todos, os africanos escravizados eram punidos e humilhados como forma de controle e de terror. O bairro histórico leva esse nome porque foi um desses lugares de castigo público. Aquelas ruas bonitas, hoje cheias de turistas e de música, foram cenário de séculos de violência contra seres humanos escravizados. É um dos exemplos mais perturbadores de como um lugar de horror pode virar, com o tempo, um cartão postal alegre, com a maioria dos visitantes sem fazer ideia do que aquele nome carrega. E ei, antes de continuarmos, espero que esteja gostando deste vídeo. Se estiver, significaria muito para nós se você clicasse no botão de curtir e compartilhasse com um amigo. Agora, vamos continuar. A riqueza que fez de Salvador a primeira capital do Brasil veio, em grande parte, do açúcar. E o açúcar, na Bahia colonial, significava os engenhos. E os engenhos significavam escravidão em massa. Ao redor de Salvador, no recôncavo baiano que cerca a Baía de Todos os Santos, ergueram-se centenas de engenhos. Nos engenhos, os africanos escravizados trabalhavam em condições extremas. O calor infernal das fornalhas, as moendas que mutilavam, as jornadas exaustivas, os castigos constantes. A expectativa de vida era assustadoramente baixa. Muitos morriam em poucos anos e eram simplesmente substituídos por novos africanos trazidos nos navios negreiros. Era um sistema que consumia vidas humanas em escala industrial para produzir o açúcar que enriquecia a colônia e a metrópole. Os engenhos do Recôncavo foram um motor que construiu Salvador. E hoje, espalhadas pela região, restam ruínas. As capelas, as casas grandes e os vestígios das senzalas onde os escravizados eram confinados, testemunhas silenciosas de um sistema de horror. Em 1835, Salvador foi palco de um dos episódios mais extraordinários e mais reprimidos da história do Brasil, a Revolta dos Malês. Foi uma das maiores revoltas de africanos escravizados e libertos da história das Américas. Os malês eram africanos muçulmanos, muitos escravizados, que mantinham a sua religião, a sua língua e a sua cultura mesmo sob a escravidão. Numa noite de janeiro de 1835, planejaram um levante contra o sistema escravista. A revolta foi descoberta e reprimida com violência brutal. Os revoltosos enfrentaram as forças oficiais nas ruas, e muitos foram mortos nos confrontos. A repressão que se seguiu foi implacável. Os identificados como participantes foram executados, açoitados, presos e, em muitos casos, deportados de volta para a África. As punições foram deliberadamente cruéis, para servir de exemplo. A revolta dos malês aterrorizou a elite escravista, que percebeu que os africanos escravizados eram capazes de se organizar. Foi um levante pela liberdade, esmagado com brutalidade, e é um dos capítulos mais importantes e menos conhecidos da história da resistência à escravidão no Brasil. Um dos aspectos mais trágicos da violência em Salvador é o seu impacto devastador sobre a juventude negra. Os jovens negros das periferias estão entre as principais vítimas da violência letal no Brasil, morrendo em números aterrorizantes. É uma tragédia que combina a violência do tráfico e das facções com a violência policial, num contexto de racismo estrutural. As comunidades negras e pobres viram gerações de jovens serem ceifadas, numa idade em que deveriam estar construindo o seu futuro. E existe também a letalidade policial. As operações nas periferias resultam em mortes que atingem, na esmagadora maioria, jovens negros. A soma dessas violências faz da juventude negra de Salvador uma das populações mais vulneráveis do Brasil, alvo de uma matança contínua que reflete o racismo profundo da sociedade brasileira. Cada jovem morto é uma vida interrompida, uma família destruída, longe dos olhos dos turistas. Ao longo da sua história, Salvador foi assolada por epidemias devastadoras que mataram milhares de pessoas. Como principal porto do Brasil colonial, com fluxo constante de navios da Europa, da África e de outras partes do mundo, Salvador era uma porta de entrada para doenças. As epidemias de febre amarela, cólera e varíola varreram a cidade repetidamente ao longo dos séculos, causando mortandades assustadoras. A febre amarela, transmitida pelos mosquitos do clima tropical, matava de forma horrível. A cólera,
que chegou ao Brasil no século XIX, causou epidemias devastadoras na Bahia, matando um número enorme de pessoas, sobretudo entre a população pobre e escravizada, que vivia amontoada e sem saneamento. Nessas epidemias, os corpos se acumulavam mais rápido do que podiam ser enterrados. A população escravizada e pobre era a mais atingida. As epidemias coloniais são um capítulo sombrio da história de Salvador, uma cidade que, como porto e como centro urbano de aglomeração e desigualdade, pagou um preço altíssimo em vidas humanas ao longo dos séculos. Salvador é o grande centro do candomblé, a religião de matriz africana trazida pelos africanos escravizados e preservada através de séculos de resistência. Os terreiros são espaços sagrados onde a espiritualidade africana sobreviveu, apesar de tudo. Mas essa sobrevivência aconteceu sob perseguição brutal. Durante séculos, o candomblé foi proibido, criminalizado e violentamente reprimido. Os africanos escravizados eram forçados a se converter ao catolicismo, e as suas práticas eram tratadas como feitiçaria, como crime. Os terreiros eram invadidos pela polícia, os objetos sagrados destruídos e os praticantes presos e perseguidos. Essa perseguição continuou por muito tempo depois da abolição. Até o século XX, os terreiros de candomblé em Salvador precisavam de autorização policial para funcionar e eram alvo de repressão constante. A sobrevivência do candomblé apesar de séculos de perseguição é uma das histórias mais impressionantes de resistência cultural do Brasil. Mas é uma história marcada pela violência, pela intolerância religiosa e pela criminalização de uma fé que era um dos últimos elos dos africanos escravizados com as suas origens. Salvador é uma cidade de contrastes urbanos brutais. Nos bairros ricos, à beira-mar, erguem-se os condomínios de luxo. E nas periferias, nas encostas íngremes, nas áreas de risco, vive a maior parte da população em condições de extrema precariedade. Salvador é construída sobre morros e encostas, e boa parte da população pobre ocupa essas áreas íngremes, em habitações precárias sobre terrenos instáveis. E isso cria um perigo constante: os deslizamentos. Durante as chuvas fortes, comuns no clima tropical da Bahia, as encostas ocupadas desabam, soterrando casas e matando moradores. As tragédias dos deslizamentos se repetem a cada temporada de chuvas, atingindo sempre a população mais pobre, que não tem outra opção senão morar nessas áreas de risco. A desigualdade urbana de Salvador é também uma questão de vida ou morte. Os pobres, empurrados para as encostas instáveis, pagam com as suas vidas quando a terra cede. É mais uma face da desigualdade estrutural que marca a cidade desde a fundação. Salvador é dividida, geográfica e historicamente, em duas: a Cidade Alta e a Cidade Baixa, separadas por uma escarpa íngreme. E essa divisão não é apenas geográfica, ela é profundamente social e histórica. A Cidade Alta, no topo da escarpa, concentrava o poder. A administração colonial, as igrejas, os casarões da elite. A Cidade Baixa, embaixo, junto ao porto, era o lugar do comércio, do trabalho pesado, e onde funcionava boa parte do comércio de escravizados. A ligação entre as duas sempre foi um desafio, resolvido por ladeiras íngremes e mais tarde, pelo famoso elevador Lacerda. Essa divisão vertical é um símbolo físico da estrutura social: o poder no alto, o trabalho e o sofrimento embaixo, e ainda ecoa na geografia social da cidade. As ladeiras íngremes, os becos, as escadarias, guardam séculos de história. A de uma cidade construída sobre uma hierarquia rígida, onde a posição física no espaço refletia a posição social e onde o peso do trabalho e da opressão recaía sobre os que estavam embaixo. Salvador e a Bahia foram palco de algumas das revoltas mais sangrentas do Brasil. Além da revolta dos Malês, a Bahia viveu outros levantes marcantes. A Sabinada, entre 1837 e 1838, foi uma revolta separatista em que os rebeldes chegaram a proclamar uma república independente na Bahia. Foi esmagada pelas forças imperiais numa repressão sangrenta, com combates nas ruas de Salvador que deixaram um número enorme de mortos e boa parte da cidade destruída. Antes disso, a Guerra da Independência na Bahia foi particularmente violenta, com batalhas e um cerco prolongado a Salvador. E ao longo do período colonial e imperial, a cidade viveu inúmeras revoltas e conspirações, muitas ligadas à escravidão e às tensões sociais. Salvador tem uma longa história de resistência e de repressão violenta. As suas ruas foram palco de combates, execuções e massacres ao longo dos séculos. Por trás da imagem alegre da capital baiana,
existe uma história profundamente marcada pela violência política e pela repressão sangrenta de todos aqueles que ousaram desafiar a ordem estabelecida. Salvador é um dos principais destinos turísticos do Brasil, e o turismo é fundamental para a sua economia. Mas tem também o seu lado sombrio. Como em outras cidades litorâneas do Nordeste, Salvador enfrentou o problema da exploração sexual ligada ao turismo, incluindo a de menores, aproveitando-se da pobreza e da vulnerabilidade das comunidades. Existe também uma dimensão perturbadora na forma como a cultura negra de Salvador é transformada em mercadoria turística. A cultura afro-baiana. A música, a dança, a capoeira, a religião, a culinária é vendida como atração turística, gerando lucro, mas sem que a população negra que a mantém viva seja a principal beneficiária. É uma dinâmica em que a riqueza cultural produzida pela população negra e pobre é explorada por uma indústria turística da qual essa mesma população fica, em grande parte, excluída. O contraste entre a Salvador vendida aos turistas, alegre, colorida, festiva, e a Salvador real das periferias, da violência e da desigualdade, é uma das dimensões mais reveladoras da cidade. O turismo mostra uma face e esconde todas as outras. E agora chegamos ao número 1. E se você ficou comigo até aqui, eu prometo que esta é a verdade mais sombria sobre a cidade, aquela que está inscrita no próprio nome do seu cartão postal mais famoso. Número 1. A cidade construída sobre a escravidão. Salvador não é apenas uma cidade que teve escravidão. Salvador é uma cidade que foi construída pela escravidão, do seu alicerce ao seu topo, e cuja existência inteira na sua origem foi moldada por ela. Salvador foi a primeira capital do Brasil, fundada em 1549, e durante mais de 2 séculos foi a cidade mais importante da colônia, a sede do poder português na América. E toda essa importância, toda essa riqueza, foi construída sobre o comércio e o trabalho de africanos escravizados. A cidade foi um dos maiores portos de tráfico de escravizados da história. Cerca de 1,5 milhão de africanos desembarcaram na Bahia. Pense nesse número. 1,5 milhão de seres humanos, arrancados das suas terras, transportados através do oceano em condições de horror e vendidos como mercadoria numa cidade. E os que chegavam eram apenas os sobreviventes. Incontáveis outros morreram na captura, na travessia, antes mesmo de pisar em Salvador. A cidade inteira foi erguida sobre esse sistema. As igrejas doadas do Pelourinho, com o seu ouro reluzente, foram construídas com a riqueza gerada pelo açúcar e pelo trabalho escravizado. Os casarões coloniais foram erguidos por mãos escravizadas. O próprio nome do centro histórico, Pelourinho, é o nome do poste de açoite. Você caminha por uma cidade onde cada pedra do centro histórico foi assentada no contexto da escravidão, onde as praças foram cenário de castigos públicos, onde o porto recebeu navios carregados de gente acorrentada. E o mais aterrorizante é que essa história não terminou com a abolição em 1888. Ela continua inscrita na cidade, na maioria negra que ocupa as periferias, na elite majoritariamente branca dos bairros ricos, na violência que atinge desproporcionalmente a juventude negra, na desigualdade que reproduz, com uma precisão assustadora, a hierarquia da sociedade escravista. Salvador é, de certa forma, um monumento vivo à maior tragédia da história do Brasil. É uma cidade linda, vibrante, cheia de vida e de cultura. Uma cultura que é, em grande parte, a herança magnífica e resistente dos africanos que foram trazidos para cá à força. Mas essa beleza foi construída sobre um dos maiores crimes contra a humanidade já cometidos. E cada turista que dança no Pelourinho está dançando sobre o chão de uma cidade que foi, durante séculos, um dos maiores mercados de seres humanos do planeta. Essa é a verdade mais sombria de Salvador. Não é um episódio da sua história. É o seu próprio fundamento. Espero que tenham gostado deste vídeo. Partilhem com seus amigos e até o próximo vídeo.